Pessoal, bom dia a todos, que todos estejam bem, que tenham uma excelente sexta-feira. Para muitos, né, o melhor dia da semana, né? Pessoal, na aula 12, eu passei para vocês uma apostilinha bem resumida, né? 2 páginas, referente ao processo trabalhista. Até eu falei para vocês ontem que não tinha feito um vídeo, né? Porque ia ser um vídeo muito curto. O processo trabalhista, esse conteúdo, ele não está na nossa grade curricular. Porém, eu vejo de muita importância para vocês, futuros, né, assistentes recursos humanos, tem que saber também um pouco das leis trabalhista, sempre saber um pouco, né, dentro do cargo de vocês, dentro do que vocês estão estudando, é muito bom, é muito interessante, né? Então, igual o processo trabalhista. Processo trabalhista, pessoal, isso aí não é vocês, futuros assistentes, futuro assistente de recursos humanos que vai estar tomando a parte, tomando conta. Isso aí mais já entra no processo direito, então é com os advogados. Mas, porém, nada que também vocês tenham uma pouca de noção como que funciona o sistema, né? Isso é muito bom para vocês, porque quando vocês começarem a trabalhar na empresa, ou para aqueles que já trabalham na empresa, já tem um grau de conhecimento. Isso também vale até na vida pessoal, né? Às vezes vocês trabalham em outra empresa e está com esse probleminha, tudo, ou um vizinho, um parente. Então, eu sempre gosto de fugir um pouco do conteúdo programático, mas e passando os conhecimentos para vocês, desde que está dentro, relacionado no curso, tá, pessoal? Então, de vez em quando eu vou passar para vocês essas informações, essas dicas, como se diz, quanto mais conhecimento, sempre é melhor, agradável, né? Então, pessoal, processo trabalhista. O que quer dizer processo trabalhista? A Justiça do Trabalho é uma divisão especializada do Poder Judiciário Nacional com a função de julgar os processos decorrentes da relação entre empregado e empresa. Então, quer dizer, processo trabalhista é quando entra um processo entre a empresa e o trabalhador. E os dissídios coletivos, relação empregado-empresa e sindicato patronal. Muitas das vezes, quando o funcionário ele é mandado embora da empresa e tem aqueles probleminha que tem empresa que não deposita o fundo de garantia, que é obrigado por lei todo mês, né, depositar o fundo de garantia, como nós vimos na matéria passada. E tem empresa que de má fé ou às vezes não tem, como fala, não tem condições financeiras, está passando por a empresa está passando por dificuldade e não deposita esse dinheiro na conta do colaborador. Quando o colaborador é mandado embora, primeira coisa, a empresa não consegue dar baixa na carteira, porque está irregular a carteira, não estava fazendo os depósitos de fundo de garantia. Então, não tem como nem o empregador dar entrada no seguro-desemprego, não tem como o empregador ele sacar o fundo de garantia. Então, a empresa tem que regular. Porém, tem empresas que demoram um tempo, tem empresas que não têm dinheiro, não tem o que fazer, e nisso entra o próprio sindicato. Então, existe o sindicato dos trabalhadores, de cada segmento da empresa, como eu já informei isso para vocês. Então, cada sindicato, cada segmento da empresa tem um tipo de sindicato, e esse sindicato da empresa também auxilia, ajuda esse empregado a receber esses valores devidos da empresa. Geralmente também ocorre muito quando a empresa fale e fecha, do nada. Fechou, mandou o funcionário tudo embora, não tem dinheiro nem para pagar a multa rescisória, pagar os direitos, né, que o empregado tem, onde que entra o processo trabalhista entre o empregado e o dono da empresa. Porém, o sindicato pode interferir para auxiliar e ajudar aquele funcionário. Nisso, várias vezes acontece o que? O funcionário pegar e contratar um advogado particular, né? Então vai ter gastos, custos, e sendo que se ele correr atrás de um sindicato da categoria que ele trabalha, ele não vai ter custo nenhum. Tá? Isso geralmente acontece em cidades maiores, em cidades grandes. Eu acredito
Me desculpe se eu estiver falando alguma coisa errada, porque eu não pesquisei também, então não sei se tem sindicatos na cidade de São Simão, Cachoeira, acredito que em Quirinópolis, Rio Verde, Ituiutaba já tenho. Então eu não me desculpa por essa falha, não sei, não pesquisei também, não sei se tem esses tipos sindicatos de trabalhadores dentro dessas cidades pequenas, mas também nada que o funcionário que trabalha na empresa, né, nessa cidade de Cachoeira, Quirinópolis, Paranaiguara, Cachoeira, São Simão, Paranaiguara, podem estar correndo atrás de seus direitos no sindicato numa cidade mais próxima, que poderia ser Quirinópolis, Ituiutaba, Rio Verde, Jataí, tá, pessoal? Então, vamos lá. O processo trabalhista. A reclamação trabalhista deverá ser aberta na Justiça do Trabalho, sempre referente à última empresa trabalhada. O empregado que pleiteia direitos na Justiça do Trabalho é denominado reclamante, enquanto a empresa é denominada de reclamada. As reclamações trabalhistas movidas por empregados são chamadas de dissídios individuais. Se esta for movida pelo Sindicato dos Trabalhadores, denomina-se dissídio coletivo. O que quer dizer coletivo? É igual, acabei de dar um exemplo. Às vezes acontece que a empresa fechar em si, ela toda, e ali tem seus 30, 40 funcionários que está com o mesmo problema de não receber não receber os seus direitos trabalhistas, não receber a empresa não estava depositando nos últimos meses o fundo de garantia, então ali entra o coletivo, entra todos os funcionários. Porém, o funcionário ele não é obrigado correr atrás do sindicato. Então vamos supor que na empresa tem 50 funcionários, 49 foi atrás dos seus direitos através do sindicato. Aquele que não quis ir atrás do sindicato, ele pode contratar um advogado particular. Só que aí ele vai ter gasto, tudo mais. Então, obrigatoriamente, quando a empresa fecha e todos os funcionários são mandados, todos os funcionários têm seus direitos trabalhistas e não recebeu e tem que receber, não é obrigado a ir diretamente do sindicato. Aquele funcionário que não concorda com os outros funcionários, ele pode correr atrás de um particular, tá? Mas quando é pelo sindicato, chama-se dissídio coletivo. O processo trabalhista divide-se em ritmo sumaríssimo. Faz-se a necessidade quando um procedimento de dissídio individual não ultrapassa o valor referente a 40 vezes o salário mínimo vigente da data do ajuizamento. O pedido não será efetuado através de edital e deverá conter o valor correspondente. A reclamação deverá ser apreciada no prazo máximo de 15 dias da abertura do processo. As demandas são instruídas e julgadas em audiência única. É permitido no máximo 2 testemunhas para cada parte. Então, 2 testemunhas referente ao funcionário e 2 testemunhas referente à empresa. Rito ordinário. Reclamação trabalhista cujo valor exceda 40 salários mínimos. As partes são intimadas para comparecer em juízo para tentativa de conciliação. Quer dizer, vai ao juiz para tentar um acordo. Geralmente, quando a empresa faliu mesmo, não tem dinheiro, não tem bens, que geralmente quando é uma empresa fale, pelo menos os advogados trabalhistas, no processo trabalhista, penhora os bens materiais da empresa, podia ser os equipamentos, os maquinários, se tem veículos próprios da empresa, o próprio prédio, então entra em leilão, é vendido para pagar os trabalhadores que a empresa está devendo. Porém, existe aquele caso que a empresa não tem bens, um imóvel alugado, os equipamentos alugado, os carros são terceirizados ou alugados, então a empresa em si ela não tem um bem material no nome dela. Porém, pode ocorrer o quê? Ser bloqueado os bens do proprietário. Então, não tem como
fazer o bloqueamento dos bens da empresa, que é o CNPJ, né, da empresa, porque não tem bens no nome, porém pode estar bloqueando os bens materiais do proprietário, que é verificado pelo CPF. Então, se ele tem conta bancária, se ele tem um bem particular, uma fazenda, carros, enfim, esses podem entrar como bloqueio judicial para estar fazendo o pagamento desses funcionários. Caso não ocorra, instaura-se o processo com a defesa documental e posterior com defesas e perícias. Caso o reclamante não compareça à primeira audiência, o processo é arquivado. Se a reclamada não comparecer, aplica-se pena de revelia, ausência de defesa, e a empresa sofre a pena de confissão. A empresa deverá recolher as custas processuais, efetuar depósitos em uma conta vinculada ao Fundo de Garantia, que é o FGTS, geralmente, né? Geralmente não, todas as vezes é pela Caixa Econômica Federal, em nome do reclamante, que ficará à disposição do juiz. O valor do depósito recursal tem um valor variável. O que é que fala na fiscalização trabalhista? As empresas são obrigadas a manter um livro de inspeção em cada estabelecimento para que a fiscalização possa anotar as ocorrências referidas. Este livro possui formato padrão, podendo ser autenticado na empresa no momento da primeira fiscalização pelo próprio fiscal. Geralmente, pessoal, esse livrinho de fiscalização, aí sim é vocês do Recursos Humanos que vai estar fazendo esse livro. Onde eu falei umas aulas anteriores que o funcionário, a pessoa responsável pelos recursos humanos, eles não ficam só para pagar salário de funcionário. Esse livro aí de inspeção é um das obrigações também que o recursos humanos faz durante o serviço. Nem sempre, tá? É igual aqueles exemplos que eu passei anteriormente. Para realizar a fiscalização, o fiscal apresenta uma relação de documentos, identificando o documento e a data de sua fiscalização, variando entre 2 a 8 dias para a exibição dos documentos solicitados. Os livros ou fichas de registro dos empregados e de controle de horário devem estar obrigatoriamente no local de trabalho. Seguem abaixo alguns documentos de fixação obrigatória no local de trabalho: quadro de horário de trabalho, escala de revezamento de horário ou de folgas, última guia da Previdência Social recolhida, informações sobre reembolso creche se houver, isso se a empresa tiver, cópia de acordo ou convenção coletiva de trabalho, avisos relativos à segurança do trabalho. E se avisos relativos à segurança do trabalho, geralmente quando a empresa não tem um técnico de segurança do trabalho, geralmente é os membros da CIPA, tá? Então, pessoal, isso aí foi a aula 12, que fala sobre o processo trabalhista, uma aulinha curta. Eu queria colocar ela para vocês estar tendo uma noção como que funciona. Não é obrigação de vocês referente ao processo trabalhista, mas, como eu disse, conhecimento faz parte também. Quanto mais conhecimento, melhor. Agora, fiscalização trabalhista, sim. Fiscalização trabalhista, geralmente, vocês do Recursos Humanos que vai estar fazendo esse livro de inspeção, preenchendo o livro de inspeção. Pessoal, na aula de ontem, aula 13, nós começamos a falar sobre conceito de tarefa e função e cargo. O que é tarefa? Qual que é o conceito de tarefa? Existe como um conjunto de elementos e requer o esforço humano para determinado fim, para determinado serviço. Quando tarefas suficientes se acumulam para justificar o emprego de um trabalhador, surge a função. E qual que é o conceito da função? É o agregado
de deveres, tarefas e responsabilidades que requerem os serviços de um indivíduo. Desses pontos de vista, pode-se inferir que numa organização existe tantas funções quanto for o número de empregados. Quer dizer, é a mesma questão, vocês, futuros assistente de recursos humanos, vocês vão estar trabalhando como recursos humanos, porém vocês vão ter outras funções dependendo da determinada empresa que vocês estiverem trabalhando. Então vocês não vão ficar só responsável pela função de assistente de recursos humanos, vocês vão ficar responsável para outras áreas, para outras funções. Né? Isso é muito bom, porque vocês vão pegar muito conhecimento quando vocês quiserem trocar de empresa, ter como fala, ter uma oportunidade para crescer de uma microempresa para uma empresa maior. O currículo de vocês, nossa, que é isso, vai estar excelente, o grande conhecimento que vocês teve nessa empresa que estava trabalhando. Então, quanto mais funções, desde que está no seu cargo, na sua capacidade, é bem-vindo. Sempre é bem-vindo, tá, pessoal? Uma coisa que eu sempre falo para os meus ex-alunos, e acredito que eu não falei para vocês, pessoal, não se importa com salário. Salário é importante? Sim. Quanto mais ganha, melhor, não é? Só que salário não é tudo na vida, dinheiro não é tudo na vida. Às vezes você trabalha numa empresa X, ganha pouco e sai para aquela empresa Y para ganhar bem mais. Só que a felicidade estava naquela outra empresa, o jeito, o método de trabalhar naquela outra empresa, aquela empresa que você trabalhava de segunda a sexta, você tinha folga, tinha feriado, não fazia hora extra. Já na outra empresa Y, que você ganha muito e muito bem, mas é seu celular tocando em casa 24 horas para resolver problema de empresa, vocês não têm vida, vocês não têm sábado, vocês não têm domingo. Então, pessoal, a determinada empresa que vocês for trabalhar, tudo, às vezes o dinheiro não vale a pena, vocês não têm vida, principalmente aquela pessoa, aquele funcionário que é casado, que tem filhos, que tem sempre final de semana aquele churrasco, aquele encontro de famílias. Lógico que agora não tem como fazer esses encontros, né, por causa da epidemia, mas se Deus quiser, essa epidemia vai passar rápido e a nossa vida vai voltar ao normal, né? Mas enfim, voltando, dinheiro não é tudo, pessoal. Certo? Muitos alunos, quando eu falo isso, querem até me bater dentro de sala de aula quando eu dava aula presencial, mas quando eu vou explicar para eles o porquê, aí eles entram também. Mas não que eu estou falando para vocês desistir de ganhar bem, viu? Não, todo mundo tem que ganhar o mérito da gente, com certeza, sempre batalhando muito mais, dedicando, crescendo, aperfeiçoando, estudando, para chegar sempre lá em cima, no topo, né? Porque a gente começa lá embaixo para crescer, mas assim, determinado momento que dinheiro não é tudo. Dinheiro é bom, tem que pagar as despesas, ter sua casinha, seu carro, dar um conforto para a família, né? Mas tipo, ganhar aquele dinheiro, eu quero ficar rico, milionário, às vezes vive a vida que é muito melhor, né? Em família, tudo. Então, pessoal, às vezes nem sempre o dinheiro não compensa, tá? Então sempre quando vocês tiverem uma oportunidade de estar trocando de empresa, tudo mais, analisa tudo. Não analisa só o salário. Eu falo para os pessoais, quando eu morava no estado de Goiás, no estado de São Paulo, eu trabalhava numa empresa, tudo. O pessoal, eu vou sair que eu vou trabalhar. Analisa, não vai pelo salário, porque a primeira coisa é falar assim, eu tô saindo dessa empresa aqui porque eu vou trabalhar na empresa X, porque lá eles pagam mais e não sei o que tal. Só vê isso aí. Mas nós não podemos analisar só o salário. Principalmente em cidade grande. Qual que é o trajeto da sua casa até essa outra empresa? Quantos minutos você gasta por dia? Às vezes você tem que acordar meia hora mais cedo para chegar nessa empresa. E vai demorar meia hora para chegar em casa, né? Então, quer dizer, você perdeu 1 hora no dia só nesse trajeto. Como você vai trabalhar de hora até que horas? Você vai ter feriado, vai ter final de semana? E principalmente, se a empresa pegava assim, meu amigo, você vai ser contratado, tal, tá aqui um celular para você. Não. Por experiência própria, eu já passei por isso. Celular, você não pode desligar o celular à noite, você não pode desligar no final de semana. Tocou,
Esquece tudo, você pode estar almoçando com a sua família, tchau, tem que ir resolver o problema. Isso é vida? Acredito, pra mim não é, tá? Então toma cuidado. Repetir, é bom. Ninguém é louco de falar que dinheiro não é bom, né? É como se diz aquela brincadeira, né? Ah, o fulano tá ficando doido. Tá nada, dá uma nota de 100 reais pra ele ver se ele rasga ela, né? Se rasgar ele, tá doido. Mas voltando aqui, pessoal. Cargo. O que fala o conceito de cargo? É uma composição de todas as atividades desempenhadas por uma pessoa, o ocupante, que podem ser englobadas em um todo unificado e que figura em certa posição formal de organograma da empresa. Então, o cargo, o conceito do cargo é o funcionário, ele tem que trabalhar de acordo com o cronograma da empresa. Esse é o conceito do cargo. Então, pessoal, embaixo vai estar falando um pouco sobre mais de cargos, análise de cargos, descrição de cargos, especificação de cargos. Quais são as especificações de cargos? Existem as especificações de cargos mental, física, responsabilidade, condições de trabalho. Então, existem esses 4 itens referentes às especificações de cargo. Agora, existe também a classificação de cargo. A classificação de cargo é o título a ser atribuído a um cargo, deve ser universal, isto é, utilizado pela maioria das empresas e deve espalhar as tarefas desse cargo, nas denominadas de cargos de mesma família diferencial. Cargo A, B, C ou júnior, pleno, sênior e ainda 1, 2, 3. Um exemplo isso aí, pessoal, vamos supor, aqui até coloquei o exemplo como auxiliar 2. Vamos pegar aí mecânico. Então, eu vou trabalhar numa empresa, igual aqui em Cachoeira tem a empresa Atios. Cachoeira não, né? Caçu, né? Porque ela está no município de Caçu. Ela tem a empresa Atios, que trabalha com cana, álcool, né? Então, moe a cana para fazer o álcool, enfim. E eu vou trabalhar de mecânico. Como eu não tenho experiência de mecânico, eu já tenho uma certa idade, então não tem como eu entrar como júnior, né? Eu tenho uma certa idade e não tenho conhecimento, então eu vou entrar lá com uma classificação auxiliar 1. Então, sou mecânico auxiliar 1. Ao decorrer do tempo, com o meu desempenho, com o meu conhecimento dentro da empresa, ao tempo, eu vou mudar na minha carteira para mecânico, já não é mais auxiliar, já entra como mecânico, categoria 1, mas já saiu auxiliar, continua 1. Mas ao decorrer do tempo, conhecimento, tempo de casa, aí eu já vou para mecânico 2. O máximo que chega é o mecânico 3. Tem outras empresas que adotam por letra. Então, começa com auxiliar A, depois vai para A, muda na carteira para B, até chegar o sênior. Então, o máximo é o sênior. Então, eu tenho 20 anos da mesma empresa, com um grau de conhecimento, com escolaridade, estudo, chego no máximo, minha carteira vai ser mecânico sênior, tá? Esses são os grandes desafios de muitos empregados que trabalham nessas determinadas empresas que têm classificação. Sempre chegar ao topo. Grupo ocupacional é um conjunto de cargos que assemelham quanto à natureza do trabalho. Quais são os tipos de cargos? Gerencial, de profissionais de nível superior, de técnicos de nível médio, administrativo, operacional. Então, esses são os grupos ocupacional dentro de uma determinada empresa, em determinado também segmentos que trabalha. Então, não adianta um exemplo, se for um supermercado, não vai ter todos esses grupos ocupacional. O máximo que vai ter ali, vai ter o operacional, que é o operador de caixa, operador de reposição de material que está faltando na prateleira. Vai ter o administrativo, né? Vai ter o administrativo. Vai ter o gerente, que é o gerencial, que é o gerente. E ele pode ter um nível de segundo grau. Ele pode ter um nível superior, tão formado em administração, gestão de negócios, economia. Então, já não entra o nível técnico dentro do supermercado. Certo? Então, isso aí, para ser esse grupo ocupacional, depende do segmento da empresa, depende
também o porte da empresa. Depende também do porte da empresa. Se nós pegarmos um supermercado, um exemplo, aquele atacadão que tem em Rio Verde, com certeza lá também tem um técnico de segurança. Então já entra o técnico de segurança do trabalho, né? Para fazer a fiscalização dos empregados que trabalham dentro da empresa, tudo. Então depende do segmento e também depende do porte da empresa, tá? Depois embaixo nós temos avaliação de cargos, métodos de avaliação de cargos, e esses métodos aí vai de cada empresa, né? Que eu passei um bem resumido para vocês, a definição. Vamos falar. Métodos de avaliação de cargos. Qualquer que seja o método escolhido para avaliação dos cargos, é desejável que essa seja feita por um comitê. Nem sempre não é pelo comitê, sempre é pelo diretor, o responsável pela empresa e o departamento de RH. O departamento de RH entra nesse comitê aqui para fazer a avaliação do cargo. Quando tem um determinado funcionário e ele vai fazer a mudança de cargo, que nós também já vimos na aula, umas 3, 4 aulas atrás. Com isso, garante-se a maior harmonia e a maior aceitação dessas avaliações pelos membros da organização como um todo. Então, ali, vocês vão sentar numa sala, né? E vai discutir com fulano se ele tem a capacidade, se ele tem conhecimento para assumir o certo cargo ou crescer de cargo, né? Crescer de classificação também. Então, ali, todos vai estar sentados numa mesa e analisando como que anda esse funcionário. Métodos não quantitativos, escalonamento e graus predeterminados. E métodos quantitativos, cooperação de fatores e pontos. Mais embaixo tem métodos de comparação por fatores, administração de salários. Isso aí todo mundo gosta, né? Falou em salário, todo mundo gosta. Até eu. Pessoal, o que é o conceito de administração de salários? É a remuneração devida do empregador ao empregado pela prestação de serviço do último em decorrente de um contrato de trabalho, sendo inadmissível sua redutibilidade. É permitido que o salário seja pago em partes por utilidades, num percentual máximo de 70%, e sendo mínimo de 30% em numerário. Isso aí, pessoal, igual eu falei umas aulas também anteriores, geralmente tem empresa que o funcionário ele recebe 2 vezes ao mês. Tem o vale, que chamamos de vale, o funcionário recebe 40% referente ao salário dele, e quando ele é para receber o salário, ele recebe os outros 60%. Então, geralmente de 15 em 15 dias. Então, 15 dias no meio da semana, no meio do mês, o funcionário recebe os 40%, que chama de vale, e na data que é para receber o salário mesmo, que é o final do mês, né, ele recebe os outros 60%. E nesses outros 60%, aí sim, já vem descontado se tem auxílio médico, se tem pensão de filho, enfim, tudo vem descontado nesses 60%. Então, isso aí entra dentro da administração do salário. Quais são as formas de pagamento de um salário? Se ao concluir determinado período de trabalho semanal, quinzenal ou mensal, terá o empregado o direito de receber seu salário, sendo este fixado em seu contrato de trabalho inscrito na CTPS, que é a Carteira de Trabalho e Previdência Social. Note-se que o critério a ser dotado para a fixação do salário nada tem a ver com intervalos pago aos empregados. Eu passei um exemplinho aí, depois vocês dão uma lida nesse exemplo, eu vou deixar para vocês lerem, porque se vocês sugerem uma dúvida, quero que vocês me perguntem. Estou achando muito aquele grupo do WhatsApp parado, hein, pessoal? Eu estou vendo que vocês estão entrando na plataforma, eu fiscalizo todo dia, toda hora, mas o grupo do WhatsApp está meio parado. Lá no fórum também está meio parado. Então, vou deixar vocês ler esse exemplo aqui, para caso surja uma dúvida, eu
estar respondendo para vocês. O professor também tem que trabalhar, senão o professor não recebe no final do mês, né? Então, pessoal, manda lá no grupo do WhatsApp ou no privado perguntas, dúvidas se surgiu, no fórum também. E essa semana aí parece que a pessoal deu uma desanimada, não sei o que aconteceu, tá meio parado. Pessoal, nisso, dentro da formas de pagamento de salário, entram umas questõezinhas. Entra o seguinte, o adicional de insalubridade. O que é adicional de insalubridade? É devido quando o empregado executa trabalhos em locais agressivos, expondo-se a agentes nocivos à saúde, acima dos limites tolerados estabelecidos pela legislação, conforme a intensidade do agente e o tempo que o empregado fica exposto. Esse adicional é calculado sobre um salário mínimo, nos percentuais de 10, 20 a 40%, conforme o nível dessa insalubridade, porque tem o nível mínimo, médio e o máximo. Também entra aqueles serviços perigosos. Um exemplo, pessoal que trabalha em altura, então é um nível muito, como fala, de perigo, né? Um nível de altura muito alto, tudo, então ele entra na insalubridade. Pessoal que trabalha dentro de presídio também, eles têm níveis de insalubridade. Agentes penitenciários, próprios policiais, eles têm também, porque é um nível muito perigoso, né? Segurança de condômino, de algum estabelecimento, ele também entra na insalubridade, viu? Vigia, porteiro também entra, enfim, tem várias categorias de emprego que entra na insalubridade. Adicional periculosidade. É devido quando o empregado realiza atividades consideradas perigosas, por exemplo, estar em contato permanente com inflamáveis ou explosivos, com condições de risco acentuado. O adicional é calculado sobre o salário no percentual fixo de 30% e também deve ser integrado ao cálculo das horas extras. Isso já é para aqueles funcionários que trabalham em um local que qualquer momento pode explodir. Um exemplo, posto de combustível, na própria usina, né, de cana, de álcool. Então eles têm uma sobriedade adicional de periculosidade. E tem o adicional noturno. O adicional noturno compreende o direito a receber o adicional noturno, é o empregado que trabalha no período noturno, que começa às 22 horas da noite. Lógico, né? Se nós estamos falando 22 horas, porque é noite, né? Então, equivale às 22 horas e de um dia a 5 horas. Então, o funcionário ele começa a trabalhar às 22 horas, a partir das 22 horas e termina às 5 horas da manhã. Ele pode começar às 23 horas e terminar às 6 horas da manhã. Pode começar à meia-noite, então o funcionário entra na empresa meia-noite e sai às 7 horas da manhã. Ele entra no adicional noturno, tá? Pessoal, esse foi o vídeo referente à aula 12 e aula 13. Dá uma olhadinha, lê com calma. Vocês vão ter também um final de semana, né? Eu sei que vocês trabalham, todos nós trabalhamos, temos nossos compromissos em casa. Então, por isso que eu mantenho fazer essas postilas bem resumidas para vocês não desistirem do curso. Que o meu intuito é que vocês não desistam do curso, aprende com a facilidade, né? Então, pega esse final de semana aí, quem está com conteúdo atrasado. Para aqueles que tiverem dúvida, pode me mandar mensagem no final de semana que eu respondo. Às vezes eu demoro um pouquinho, mas eu respondo com o maior prazer. E segunda-feira estarei respondendo aquele questionário que eu passei semana passada, né? Hoje faz 7 dias que eu passei aquele questionário. Segunda-feira estarei passando as respostas para vocês e eu estarei enviando no particular de cada um qual a pergunta e a resposta que ele errou, e para ver se ele tem alguma dificuldade, né? Porque então eu vou estar enviando no grupo a resposta, mas porém em cada um particular eu vou estar enviando
questão e a resposta que errou. O que errou, o que não errou, não vou mandar, tá? Porque muitas pessoas mandaram no privado, outras mandaram no fórum, então para ficar mais fácil para vocês alunos. Eu então vou ter esse prazer de estar para aqueles alunos que responderem e tem alguma questão errada, eu vou estar enviando para vocês, no particular de vocês. E na segunda-feira, na aula de segunda, já vou passar as respostas. Aqui, aí é bom que aquele aluno que tem ficou com uma dúvida, alguma coisa assim na pergunta, na resposta, já tira também no horário de aula, tá, pessoal? Então, hoje vocês têm uma boa aula, uma boa sexta-feira. Para aqueles que não trabalham no sábado e no domingo, um bom um bom descanso, e para todos, né, um bom final de semana e até segunda-feira, tá certo, pessoal? Então, um abraço, até daqui a pouco.